continuamente o amor de Deus por nós, não é verdade? Também a gente pode pensar que Deus é amor ou Deus é ordem? Deus é amor, Deus e ordem. Tá bom. O que vem primeiro? Foi a ordem. A ordem preexiste o amor. Vocês acham mesmo que a ordem vem primeiro que o amor? Não. Mas não depende da negociação, não sei. Acham ou não? Não estou certa. Pode pedir ajuda para as universidades? O Gilberto falou que não. E alguém poderia definir para mim o que seria a ordem? Eu lembro quando eu era adolescente, tinha uma frasezinha que meu professor de português falava: ordem é um lugar para cada coisa e cada coisa no seu lugar. Eu repetia isso, quase não entendia nada do que ele falava, mas eu repetia. O que seria a ordem? Arrisca, Antonieta. Parou assim, abaixou os olhos naquela postura do pensador, sabe? Hierarquia. Ordem e hierarquia também. Harmonia. Harmonia também. E vocês acham que aqui nesse momento nós estamos em ordem? Você se encontra em ordem? Mas aqui também, eu estou complicando as coisas. Vamos voltar para o nosso tema. Esse sujeito aqui, Bert Hellinger, é vamos dizer, o pai do trabalho das constelações familiares. E Bert Hellinger desenvolveu o conceito de constelações familiares e toda a metodologia, convivendo com tribos africanas durante um bom tempo. É teólogo alemão, é muito comum a eles passarem bons períodos na África. E convivendo com as tribos africanas, ele entendeu o que era a ordem. Como um bom pedagogo, ele observou como essa ordem atuava sobre as pessoas, como atuava nas tribos. Compreende? Daí ele trabalhou o conceito da psicologia sistêmica e colocou essa ordem nos sistemas familiares. Os sistemas tribais, muitos deles que foram pesquisados, o funcionamento era diferente, a ordem era diferente. Por exemplo, algumas tribos, pessoas de determinada idade eram condutores e instrutores de todos os de menos idade. Então não era pai e mãe, não eram pai e mãe condutores ou educadores dos filhos. Eram todos de determinada idade, de determinada maturidade. Aqueles que alcançavam um certo grau de desenvolvimento na tribo assumiam a postura de instrutores, de mestres. E eles conduziam. Então você podia ter diversos pais, diversas mães, na nossa compreensão. Entendeu? E aí ele começou a pesquisar como é que isso funcionava. Como que era aquela ordem e como que acontecia. Do amor acontecer, fluir na ordem, e também criou o outro conceito, que é desordem. Até porque nós vivemos no mundo dual. Em busca de unidade, mas vivemos no mundo dual, onde temos ordem e desordem. Não é verdade? Então ele pesquisou, junto a essas tribos, o que acontecia com os grupos de cada tribo. E trouxe isso para a compreensão que ele estava estudando e trouxe para os sistemas familiares na Alemanha. Ele continuou a pesquisar. Daí ele desenvolve esse
esse título, Ordem e Amor, é um dos primeiros livros do Bert Hellinger. E é nele que ele constrói esse poema. Ele tem coisas belíssimas escritas. Vocês hoje em dia têm acessado mais na internet, têm vindo mais coisas dele. Umas são, outras não. Vai ser muita coisa já. E ele diz assim: o amor preenche o que a ordem abarca. O amor é a água, a ordem é o jarro, que o Gilberto lembrou. Então, para que o amor possa fluir na nossa vida, ele precisa estar em ordem. Se você quiser distribuir água, vai ter que preparar um recipiente e ali conter água para que você distribua ou conduza. Percebe? Então, ordem é um princípio fundamental da nossa experiência na vida. Eu posso chamar a ordem de outra coisa? Limite. Limite. O que mais? Uma coisa comum que todos nós falamos. Organização. O que mais? Eu posso chamar a ordem de lei? Posso também. Então lembra muito a Pietro Baldi quando ele diz: existem leis, existem leis, existem leis, existem leis e existem leis. Nós é que não temos muito acesso a essa ordem, embora a gente adore o que está dentro dela, que é a água, que é o amor. Muita gente aqui deseja amor. A gente fala assim: eu quero uma família amorosa, eu quero um companheiro amoroso, eu quero viver no amor, eu quero fluir no amor. Só se pode verdadeiramente fluir no amor se estiver em ordem. E nós não encontramos essa ordem muitas vezes de forma clara para que a gente possa segui-la. Eu lembro quando eu comecei a estudar o Evangelho, fui estudar com o Antônio Carlos. Eu já contei essa história aqui, lá no Grupo Vitor. E o Antônio Carlos era aquela pessoa que continha para mim todo o universo evangélico. E ele falou assim, uma pessoa perguntou: Antônio Carlos, o que a gente faz então para evoluir? Eu falei: opa, essa resposta eu quero, né? Arrumar uma receita para evoluir. Ele falou: siga as leis de Deus. Eu falei: moleza. Ao que eu cheguei em casa, não tinha internet. Na hora que cheguei em casa, eu olhei e falei assim: quais são as leis de Deus? Qual que é a primeira lei de Deus? A primeira e a segunda, que vocês disseram, não é verdade? Mas a primeira qual é? De todo coração e entendimento? Parei aí. Não é verdade? Amar a Deus sobre todas as coisas, de todo coração e de todo entendimento. E ainda o segundo mandamento, que resume toda a lei e os profetas, segundo o Evangelho, é assim, Gilberto? Que diz que e ao próximo como eu amo a mim mesmo. Estou até hoje tentando entender, praticar, né? A gente consegue entender algumas coisas. Mas, como eu costumo dizer, entendimento precisa de compreensão, de experiência para se manifestar. Então, entender, saber, todo mundo aqui sabe. Todo mundo sabe o mandamento de cor. Mas compreender isso, que é passar pelo nível dos seus sentimentos, das suas necessidades internas, e depois vivenciar isso para depois manifestar, ainda não. Não é verdade? Mas ele diz então que o amor é a água. Não é verdade? Adoro aquela passagem, o Gilberto falou dela muito bem, acho que é no Evangelho Terapia, que da mulher dos 5 maridos, quando ele está no poço e ele pede: mulher, me dê água para eu beber. Os filhos de Deus. Os filhos de Deus. Também sabemos que a água tem simbolicamente referências às nossas emoções, aos nossos sentimentos. E se ordem é comparado também à lei,
à água, aos sentimentos, ao amor, o que precisa entrar em ordem? O que precisa entrar em ordem? Os sentimentos. Nós sabemos definir quais são os nossos sentimentos? Continuamente, se você agora, de olho aberto, às vezes a gente não consegue muito, mas se fechar os olhos, eu estou sentindo isso. Consegue? Não? Alguns. Em alguns momentos. Dá para dizer assim, naturalmente, você andando na rua, conversando com a pessoa, e uma parte sua diz, você está sentindo isso. É possível? Não. Então, para onde vai os nossos sentimentos? É possível dizer? É possível. É possível. Muito possível. Mas onde que nós estamos atentos quando estamos nessa condição? Quando eu posso dizer assim, eu estou conversando aqui com o Bruno e posso dizer quais são os meus sentimentos. O que está acontecendo comigo? Isso. Eu estou num outro estado de consciência. Para começar, seria assim, né? Eu tenho consciência de mim mesma, eu sei nomear os meus sentimentos, que é uma coisa super bacana. Muitos de nós não sabem nomear bem quais são os nossos sentimentos. Eu costumo oferecer para os meus alunos lá do Petro um livrinho chamado que toda criança deve saber. Muitos de vocês conhecem. É um livro que fala, descreve sentimentos. Então, às vezes a gente está com muita raiva e eu digo, eu estou com fome. Não é? Às vezes eu estou com uma necessidade grande de afeto e eu digo, estou tão deprimida. É comum? E às vezes eu estou com uma vontade enorme de conviver com as pessoas, de contato, de falar de mim, de ouvir, e eu digo assim, ai, a vida está tão pesada. Não é verdade? A tradução dos nossos sentimentos nunca é uma coisa muito tranquila para a gente fazer. Com toda clareza, assim, eu estou sentindo isso, é uma leveza. Todos vocês já experimentaram isso. Quando você pode dizer, não, naquele momento o que eu senti foi isso. Ai, que alívio. Que fluidez que dá em nós. Quando você me disse isso, eu senti isso. Alívio, leveza, fluidez. Faz sentido para vocês? Então, o nosso sentimento aqui, ele precisa estar numa ordem que eu possa transmitir com clareza para o outro e o outro me entender. Vocês já repararam que às vezes a gente fala e a pessoa não sabe o que você está querendo dizer? Eu sou mestre nisso, quando eu quero enrolar. Eu não quero que a pessoa descubra o que eu estou sentindo, porque eu não consigo, nem eu mesma, sentir aquilo. Aí ela pergunta, o que você tem? Ah, não, é porque eu fui lá no supermercado tentar comprar não sei o quê, e o fulano falou que não tinha, e eu tive que ir no outro. Que sentido tem isso? A pessoa perguntou, o que você tem? Não é verdade? E eu já fui contando a história toda. Se deixasse, eu falava até no outro dia. Tentando, eu mesma, evitando o contato com aquilo que estava sentindo. Já viveram isso também? E onde estão os nossos sentimentos? Onde? Caixinha preta. Na caixinha preta. Ô, gente, isso é complicado, porque caixinha preta a gente só abre quando o avião cai. Não é, Júlio? Então eu só posso abrir a caixinha preta numa emergência, o avião caiu, destruiu o veículo, abre a caixinha preta e tem o sentimento lá dentro. Essa é boa, viu? Mas é uma caixinha às vezes que eu não encontro, não sei abrir, não sei reconhecer. Não é verdade? Eu posso
trabalhar de reconhecer meus sentimentos e colocá-los em ordem? Posso. A gente falou disso aqui. Mas eu preciso primeiro aprender a nomear meus sentimentos e dar um lugar a eles dentro de mim, para eu saber de mim. Olha, é muito fácil olhar para o Geraldo. Geraldo, você não está bem. Você está vermelho de raiva. Falar dele, ó, facinho. Mas você falar assim, ô Lena, você também está com muita raiva. Eu com raiva? Você está jogando em cima de mim uma coisa que você está sentindo. A gente não percebe. Se alguém falar que você está sentindo alguma coisa, na hora é mentira. Às vezes, depois a gente pode chegar e falar assim, nossa, fulano falou que eu estava assim. É verdade. Você está cansada? Eu cansada? Aí já toma aquele arzinho de todo... Estou cansada. O outro viu que eu estava cansada. Estou irritada. Não é verdade? Tem sentimentos, então, que a gente não gosta de falar deles, né? Vocês admitem que são ciumentos? Sim, admito. Sabe quando são e com quem são? Sim, sei. É, Vitória? Essa menina é desse tamanhozinho, mas deve ser brava e ciumenta, então. Diz que quanto menor, mais ciumento. É mesmo? De Gilberto. Falou de nós. É verdade. Sentimento é uma coisa muito profunda em nós. Guido Petrucci fala que pensamentos são sentimentos pensados. Olha que bacana. Como é que é? Repete. Como é que é, Helena? Pensamento. Estou com raiva. Virou pensamento, não é? É um sentimento pensado. É um sentimento reconhecido. Por quê? Isso que o Geraldo falou. Eu reconheço aquele sentimento, dou nome a ele aqui, ó. Mas eu posso despistar ele muitas vezes, camuflar, disfarçar. Você está com raiva? Não, meu bem, não estou. Imagina. Não é? Minha mãe falava, quando ela ficava com raiva, ela queria torcer o pescoço. Ela fazia assim. Desse tamanhozinho, igual você. Então, nós podemos, com clareza, ir trabalhando os nossos sentimentos. E nos comunicarmos melhor, primeiro com a gente mesmo, e se nós desejarmos, falarmos disso para o outro. De verdade. O sentimento verdadeiro que trazemos. Isso facilita a comunicação. E dos seres adultos, aqui todos nós somos adultos, até a Laura. Né, Laura? Que antes era uma criancinha, agora já está adulta também. Então, de nós, adultos, é esperado que nós saibamos expressar com clareza, assertividade, positividade, que é outra coisa que a gente pouco expressa nos nossos sentimentos. Positividade. Eu posso estar com raiva e falar positivamente da minha raiva. E transmitir aquilo, principalmente com clareza para mim mesma, para depois eu saber se eu quero contar para ela ou para ele o que eu estou sentindo. E quando nos comunicamos através de nossos sentimentos, não tem barreiras. Se eu chegar e falar, Lorena, eu estou me sentindo muito enfraquecida esses dias. O que ela vai dizer? Ó, Lena, posso te ajudar em alguma coisa? Tem alguma coisa que eu possa fazer? Mas se eu disser assim, ai meu Deus, eu não aguento mais essa vida, eu estou me sentindo apertada, eu já falei de sentimento, né? Mas se eu começar a colocar um tanto de desculpas para aquilo, ninguém vai saber do que eu estou realmente vivendo internamente. Então os nossos sentimentos estão contidos por uma desordem que trazemos dentro de nós. Que muitas vezes aprendemos também que a gente não deve falar a verdade dos nossos sentimentos. Eu lembro quando começamos a namorar na minha casa, eram 3 meninas. Então, mas esse fulano, minha mãe falou, vocês não devem falar que amam as pessoas. Os meninos, os
Os gatinhos lá na rua. Ai, mas por que não pode falar? Não, a gente não pode falar que ama. Se você falar que ama, ele vai abusar de você. Era assim. Não é? E se você não falar que ama? Como é que vai ser, então? O outro nunca vai saber, né? Nem você. Que é o mais difícil, né? Eu não sei se eu amo ou se eu não amo. Se eu quero, se eu não quero. Não é verdade? Então, sentimento é uma coisa que precisa também da ordem. O amor só pode fluir quando ele está em ordem. Meus sentimentos também precisam estar em ordem para serem transmitidos. E uma ordem muito pessoal. A minha não serve para ninguém. Eu priorizo, por exemplo, em determinada fase da minha vida, eu priorizo o trabalho. Os meus sentimentos podem ficar em segunda ordem, podem? Terceira, quarta. Em alguns momentos priorizo a família, o trabalho, os relacionamentos fraternos, a amizade pode estar lá no quinta ordem. Mas nós não sabemos disso com clareza, não. A gente embola tudo. Às vezes queremos tudo na mesma ordem. Né? Diz assim, eu amo fulano igual eu amo fulano. Como é que eu posso colocar um amor com outro amor na mesma ordem? Um padrão tem, né? Mas não é a mesma ordem internamente, de sentimentos, compreende? Então vamos pular. O poema também diz que a ordem é ajunta, o amor flui. Ordem e amor atuam juntos. É o que o Gilberto diz que é I. Ordem e amor. Amor e ordem. Percebe? Eles atuam juntos. Um só fica faltando e o outro também sozinho fica faltando. Então ali ele diz, o amor flui. A ordem ajunta, o amor flui. A ordem clareia. Ela junta o que é e o que não é. Ela dá posição para a gente interna e externa. E esclarece aquilo que é importante na nossa vida. Muitas vezes, porque ela junta as coisas que eu estou vivendo. Não é aquela separatividade, eu gosto da Silvana, não gosto da Ariela, eu gosto disso, não gosto daquilo, eu quero isso, não quero aquilo. Nós estamos sempre batendo boca internamente entre nossas polaridades, não é mesmo? Às vezes é uma discussão sem fim. Estou trocando a ordem. Esse ordem é a consciência. A ordem está na consciência. Hã? A ordem precisa da consciência. A consciência precisa da ordem. A ordem é a ordem. Ou você está em ordem, ou está fora de ordem. Ou aquilo está no seu comando, na sua consciência, está em ordem. Então a ordem, e a gente vai ver daqui a pouco, ela pré-existe. Ela não depende de nossos movimentos. Nós é que dependemos dela. Faz sentido? Está muito embolado? Vocês querem melhorar? Como uma linda canção obedece às harmonias. Está vendo, Juliana? Ordem também é amor. Obedece às harmonias. Alguém aqui é músico? Ninguém? É possível tocar uma nota dissonante e dar uma sequência musical? Igual criança quando pega o piano. Pé, 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 pé. É possível? São dissonantes? Diferente. Pam, 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 pam. Faz sentido que é uma dissonância? Então, assim como o amor obedece à ordem. Olha que bacana. Amor obedece à ordem. Se é amor mesmo, obedece à ordem. Se não obedecer à ordem, é paixão, viu, gente? Aí você só casca fora. Paixão, eu já traduzi para vocês. É paixão. Eleva. Parece que não existe mais nada no mundo a não ser aquilo. Depois é um tom do sol. Tum. Não sustenta. É desordem.
Você já ficou apaixonado? Está. Hã? Você está em perfeita desordem? Já apaixonei e fiquei em perfeita desordem. Não, mas quando a gente está na pá, tá bom, gente. Depois que a gente explica que é a questão, né? Mas quando estamos apaixonados, é lindo, a gente cria, não dorme, não come. Não é? Mas a criatividade, ela aumenta, produz. Os sentimentos bons também. Hã? Eu ainda estou na dúvida de ordem, primeiro de acontecer, colocar as coisas nesse lugar, ou ordem de comando, de ação. Toda ordem. Toda ordem. Ordem de prioridade, de comando e hierarquia. Sentimentos têm hierarquia. Se você trabalhá-los internamente, você vai ver que eles têm hierarquia. Igual eu falei antes. Hierarquia de um sentimento em relação ao outro. Percebe? E muitas vezes esse tipo de dúvida é justamente para entrar na ordem. Isso. A gente bate boca na ordem, o Geraldo lembrou bem. A primeira coisa que a gente fala é assim: ah, não. Será? Ah, não. A frase que começa com não é minha tendência à desordem. Ô, Laura, faz isso assim para mim. Ah, não, peraí. Já está na desordem. Ela ainda não pode responder prontamente aquele comando, como você disse. Ou aquela sequência, ou aquela hierarquia. Percebe? Ficou claro, Letícia? Ei, Simone. Oi? Sente-se em ordem. Vê ela entrando, gente? Olha pra você ver. Os grandes na frente. Aqui, por exemplo, nós temos uma hierarquia, percebe? Eu poderia dizer que esse aqui é o pai, a mãe, filho mais velho, segundo filho, terceiro filho. Ok? Isso seria uma ordem no sentido familiar do Bert Hellinger. Isso faz toda a diferença na nossa vida. Toda. Vocês que são agora estudantes de constelações familiares vão perceber isso. Quando essa pessoa, a mãe, toma o lugar do pai, desordem. Quando esse filho, que é o lugar deste, desordem. Quando esse daqui quer ficar aqui, ó. Cadê a Vanessa? Uma vez trabalhando com os bonequinhos que eu tenho da constelação, alguns de vocês conhecem, fui colocar a família da Fernanda aqui em ordem, no trabalho que fizemos aqui. Aí ela falou, primeiro meu pai, primeira esposa, minhas duas irmãs da primeira esposa, depois minha mãe e eu. Aqui não, né? Qual que é o seu lugar? Onde você acha que é o lugar melhor para você? Aqui, ó, antes do meu pai. Criança, né, gente? Claro que a gente quer o lugar antes do pai, quando não queremos o meinho. Não é do meinho. Tem gente que está no meinho até hoje. Adulto gosta do meinho. Gosta de ficar entre o pai e a mãe. E certamente em desordem. Desordem da hierarquia, da ordem familiar. Compreende? Também, uma das primeiras constelações que vi quando estudante, tinha duas irmãs no grupo, e o Lores, constelador, já contei isso para vocês, ele disse, o que está acontecendo entre vocês? Ela falou, nós somos irmãs gêmeas, eu não suporto ela, ela não me suporta. Ah, não? Não. Então vamos constelar. Escolhe duas pessoas. Alguém aqui conhece o trabalho da constelação? Todo mundo? Coloca aqui duas pessoas para representar uma e a outra. Colocou dois representantes. Vamos supor que Juranda e Patrícia. Aí a irmã que pediu a constelação pegou uma, pôs aqui nesse canto de costas, pegou a outra, pôs lá no outro canto de costas. Aí ele parou, olhou, esperou um tempo, olhou, esperou mais um tempo.
perguntou para que pediu a constelação: quem nasceu primeiro? Ela. Podia acabar a constelação. Sim, por essa resposta. Simples. Pela resposta, vocês todos entenderam. O que estava acontecendo com essas duas irmãs? A que nasceu por último, queria o lugar da primeira. Até gêmeo tem hierarquia. 1 minuto, 10 segundos é hierárquico. Nasceu primeiro, não passa 2. Passa não, né, Gilberto? Não passa. É igual caixão, não tem duplo. A gente até quer inventar. É dissonância, né? Dissonância também. Tem cova dupla. Mas não tem caixão duplo. Se eu morrer com fulano, tanto ele, se é Silvana falando pro Geraldo, ele vai ter que morrer junto comigo na mesma hora e no mesmo caixão. Isso aqui é amor, como diz minha mãe, amor medonho. De dar medo. Plena. E no caso de gêmeos, é só uma curiosidade, tá? Gêmeos siameses. É uma desordem. Que nascem juntos. É uma desordem. É uma dissonância da lei. Uma necessidade de corrigenda de algum aspecto desses dois seres. São dois, né? O corpo está unido, mas é uma dissonância da lei. É uma necessidade de corrigenda também. Eu vejo assim, é diferente. E na passagem, um nasce primeiro. Muitas vezes se retira, então é cesárea, aí sim. Na cesárea, se tiver 3 crianças, na cesárea, o primeiro que sai é o primogênito. O segundo e o terceiro. Entendeu? Mesmo sendo você que retira, aquele assumiu o primeiro lugar. Esse é primogênito? Esse está na boa, não está nem na ordem, não tem mais ninguém depois dele. Não é verdade? E às vezes assim, vou dizer outras curiosidades para vocês da ordem do sistema familiar. Se esse moço aqui, ó, teve um relacionamento e com aquela pessoa ele teve um filho e fez um aborto. Essa pessoa e esse aborto entra no sistema dele. Pertence ao sistema. Todos os abortos, espontâneos ou não, pertencem ao sistema. Ok? Alguma outra curiosidade? Filhos adotivos, como é que fica? Você sabe? Desordem. Ordem. Geralmente tem desordem. Se você não contar para a criança que ela é adotiva, já é desordem. Não revelar para ela. Mas se você revela, você diz assim: você teve um pai. Nossa, eu lembrei que eu atendi um menino, ele ficou tão feliz quando eu pus a família dele em ordem. Uma criança adotada. Pai biológico, mãe biológica, você. Eu não sei, eu disse para ele, se você teve irmãos do mesmo pai ou da mesma mãe. Então eu vou pôr um representante aqui que simboliza os irmãos possíveis que você possa ter tido desse mesmo pai, dessa mesma mãe, com outro pai ou com outra mãe. Ok? Pus lá os irmãos possíveis. Aí ele falou comigo assim: eu posso pôr mais 2? Eu falei, claro. Eu sei lá o que esse menino estava sentindo. Se ele captou que tinha mais 2, está ótimo. Então tinha o pai biológico, mãe biológica, ele, e era sabido que ele era o primeiro filho dessa mulher. Então ele era lugar aqui de primeiro, mais 2, aí o pai e a mãe adotivos, que não tiveram filhos, ele então é o filho que eles adotaram. Aí ele olhou para aqui e falou: eu falei, você quer fazer alguma mudança aqui? Que a gente põe assim mesmo, nessa sequência aí. Aí ele falou: eu quero brincar com os meus irmãos.
escondeu um, puxou o outro, pegou o outro, mostrou não sei o que para o outro, ficou ali um pouquinho, guardou. Aí ele falou, esse aqui é meu pai adotivo? Eu falei, é. Ah, essa é minha mãe adotiva? É. E os meus pais biológicos? Você perguntou para os seus pais adotivos? Não, eles não sabem onde é que eles estão. É isso. A criança vai conviver com a realidade dela. Não sabe. Percebe? Recentemente atendi uma criança que tinha muita dor nos ossos. Muita dor. Até recebeu tratamento espiritual. Ela é uma criança jovem, mas muito comprida. Muita dor. Andava igual velho em casa. Ai, não temos, né? Nós não andamos sem andar. Ai, para andar ainda faz gemia. Ai, a mãe preocupada, já estava 10 anos, começando a preocupar. Levou no médico, fez exame, se ele virou de cabeça para baixo, nada. Aí eu falei com os pais, vocês não vão contar para ela? Não temos coragem. É uma criança adotada. Não tem coragem? Vou correr o risco. Por que que esses ossos não estão funcionando, gente? Por conta da desordem familiar. Osso, estrutura. A estrutura está dolorida, frágil. Simone entende bem, né? Sustentação, né? Tá? O eixo. A criança vai sentindo, é claro que ela não tem ressonância com aquele pai, com aquela mãe, ressonância de origem. Vocês já viram uma experiência que solta um tanto de criança assim, e os pais fantasiados? Uma experiência numa escola, pais fantasiados e solta as crianças. Todas vão para o pai e a mãe. Todas. Nenhuma fica lá olhar as fantasias, acharam engraçado. Mas todas acharam o pai e a mãe. Por fala até a gente acha. Não é? Não acha o seio da mãe? Acha o cheirinho da mãe? Fácil, fala. Ali é o pai, o cheirinho da mãe é outro. Não é? Acalma com o cheiro da mãe. Quantas e quantas vezes a gente pega uma roupinha da mãe, quando a mãe sai do tempo, ou não está, e dá para a criança, calmou. Entendeu? Então, o amor obedece à ordem. Ele flui na ordem. Ele se expande na ordem, naturalmente. Aí essa gente comentou, o ouvido dificilmente se acostuma às dissonâncias. Se faz um barulho de dissonância, nossa, alarme de madrugada. Isso é hora de tocar alarme. Tchom, tchom, tchom. Não é verdade? Mesmo quando são explicadas. Porque a gente tem mania de explicar a ordem, mania de explicar a lei. Assim também nossa alma dificilmente se acostuma ao amor sem ordem. Dificilmente. É muito difícil se sustentar num amor em desordem. Muito. Outro aspecto da ordem super bacana. Como é que você chama? Leandro, vem cá. Esse é o marido da Tatiana. Olha aqui pra ele, que gracinha. Não, ele é bonito mesmo. Esse, num sistema familiar, o homem é a estrutura, a ordem. E quem é o amor? O aspecto feminino. Vem cá, Tatiana. Então, todo o sistema familiar começa com o homem à direita. Depois que a gente aprende isso, nunca mais a gente fica no lugar errado. Não senta no lugar errado, não dá a mão. Esse homem, ele tem... Vocês lembram do Rimenos, da minha idade? Ele tem a força. É verdade, ele tem a força, a estrutura, ele defende a família. Essa mão direita livre é a mão que sustenta, a mão que dá ordem.
Por isso, ao masculino numa família é dado a postura de ordem. Amanhã, meu filho faz isso, ela não faz isso. Vai dar a ordem, uma vez só. Acabou. Às vezes dá até um grito. Importantíssimo para a criança, porque ela entra em ordem, ok? Aqui está a Tatiana, que representa o aspecto feminino. Por que ela está à esquerda dele? Porque ela é escolha do coração. Então essa é uma relação de amor. Se escolhe uma esposa pelo coração, pela amorosidade. Isso é lei, o resto é distorção. Se você escolheu porque ela é linda, maravilhosa, tem muito dinheiro, não é verdade? Tem uma família melhor do que a minha, ela é mais inteligente que eu. Às vezes a gente põe esses atributos, pode ser isso tudo, mas eu escolho por sentimento. Se escolhi por sentimento, eu estou em ordem. E esse é o aspecto feminino, e essa é uma bronca que as mulheres têm para comigo quando falo disso. A mulher se submete ao homem. O homem em ordem na função masculina, homem. Os frouxos não, viu, gente? Nós chegamos aqui, eu estava treinando a treinar a mesma frase, é sim. Ah, bacana, bacana. Ele me deu a chave para continuar a história. Isso é submeter-se. Submeter quer dizer que eu, diante dessa ordem, escolho essa ordem. Eu me submeto a essa ordem. O que ele diz? Vou te ensinar a dizer é mesmo? É sim. É sim. Quando ele faz isso, ele subjuga. Ele a coloca sobre o julgamento próprio. E isso é desordem. Olha, gente, olha. Assim como a nossa alma, dificilmente a gente aceita que está na desordem. Desse jeito, submeter é ok. Submeter a uma ordem é um alinhamento. É um alinhamento. Eu, de minha livre escolha, submeto a ordem dele, porque eu entendo que ele é a força que me dá a parte que eu não tenho. E não tem mesmo. Olha os músculos desse moço e dessa menina. Tamanho. Não tem. Menina não tem força dessa natureza. Nós temos outras forças. Até geramos. Não é verdade? Então aqui eu tenho uma ordem onde ela escolhe submeter a ele. Pode sentar. Obrigada. Mas quando eu subjugo, é igual o Gilberto. Vou te ensinar a responder. É sim. Por exemplo, 2 vezes Urs. É e sim. 2 ordens. Ao quadrado. A quadrada. A quadrada é porque ela põe ele na caixinha. Então, vocês perceberam que bacana que é se submeter? Aqui nós temos coordenação espiritual. O que a gente faz com ela, Patrícia? A gente se submete. Eu escolho estar naquela ordem. Cumprir de acordo com a guiança, a instrução espiritual. Se é uma subjugação, eu vou lá, o Espírito mandou, tem que fazer isso. É subjugação. Ninguém tem que nada. Numa ordem. Na desordem eu vou ser sujeita daquilo. Compreende? Isso numa relação, como a gente colocou aqui do Leandro e da Tatiana, de relação amorosa, funciona que é uma beleza. Porque também nós sabemos que tem muitas mulheres que querem desbancar o marido. Não dá a ele o lugar de marido. Eu tenho uma amiga que teve uma filha, eles ainda eram namorados, depois, 1 ano depois ela engravidou. A menina tinha acabado de nascer, tinha uns 4 meses, ela engravidou.
e teve gêmeos. Os meninos atentados, ela não dava conta de cuidar daquela confusão de 3 filhos. Sabe o que ela fazia com o marido? Olha, você vai aprender a fazer xixi sentado para não sujar o banheiro. Você não tem educação e vai ensinar os nossos filhos a fazer igual a você. É possível? Tem jeito. Olha que estado de ignorância feminina. Tirar o sujeito masculino do lugar da natureza do masculino. A gente põe para lavar, para passar pano. Tem um tesouro. A mãe é assim, minha filha. Nossa, pega e vem. Então, tudo bem, Viviane? Tudo bom. Tá ótimo. Bom, bom saber. Muito obrigada, viu, Mário, pela notícia. Obrigado. Ele me contou quando ela foi ter neném. Fiquei toda... até tremi. É uma emoção bacana, né? Nossa, inexplicável. Então, a gente se submete a essa fluidez de amor, né? Tá claro para vocês? Alguma dúvida? Parei no meio do caminho ou não? Você pode dar um exemplo do dia a dia? De quê? Masculino e feminino? Não. Dá um exemplo aí, em geral. De ordem ou de desordem? De ordem. De ordem? Vou te dar um exemplo bem clássico. Quem tem que ganhar mais dinheiro num casal? Embora a gente tenha dissonâncias, né? Dificilmente a gente se acostuma a elas. Mas quem geralmente deveria suprir, prover e manter uma família? O homem. Porque a função feminina é também de procriar, de cuidar, de zelar pelo bem-estar da família, principalmente depois que constitui uma família, compreendeu? Então, a ordem seria um marido prover as necessidades da família, naturalmente. Como que acontece hoje, hein, gente? Eu atendi um moço uma vez, ele falou, mas vocês não se casaram até hoje? Eu falei, não, ela ainda não ganha o suficiente para dividir as despesas de moradia comigo. Não vai casar nunca. Ou se casa, já casa na desordem. Então, a moça trabalha, o homem trabalha, e a gente divide as contas ao meio, é assim, Júlio? Opa! Fala nada não, Antônio. A cara dele, gente, ó. Em casa sou eu que mando. Primeiro eu falo como é que é, Gilberto? Viu como é que ele está educadinho? Viu, Juliano? Agora é ele que vai falar. É sim. Sim, senhora. Sim, Sim, senhora. Sim, senhora. Então agora você me deixou um pouco ansiosa. Olha só. Você é coronel? Exatamente. A patente Porque é maior. eu escolho como parceiro alguém que dentro da escala hierárquica no trabalho, Sim. ele é meu subordinado e eu ganho mais. Mas eu consigo colocar isso em ordem. Não consigo? Sim. E isso pode não ser uma dissonância, que é uma hierarquia do dinheiro familiar. Se vocês combinam isso, está ótimo. E você tem uma patente no quartel diferente, mas se você for coronel e ele sargento dentro de casa, você já viu que Não. Então aí lá dentro de casa ele é o coronel e eu sou sargento. Isso! Sim! É sim! A estrutura do lar é masculina. É marido que tira parede, põe parede, ela só fala assim, troca isso pra mim, e ele vai e executa. Por exemplo, a questão. Leandro. Não quero causar nenhuma dissonância. Já funciona assim. Eu estou dizendo de um aspecto de ordem, percebe? E compreendo que a grande maioria dos nossos, inclusive, sentimentos em relação a isso, devido às mudanças da nossa cultura, estão em desordem. Muitos. Tem mulher fazendo jornada de trabalho 16 horas. 10 no trabalho, 6 em casa.
10, 12 no trabalho, né? Chega em casa, cozinha, lava, guarda e ainda dá assistência à família e ao marido. Ninguém aguenta isso, não. Na verdade, nosso corpo feminino, nossas necessidades femininas não dão conta disso, não. Quando menstrua, as morre. Não é? A gente tinha que colocar eles para assistir a Tenda Vermelha, para eles saberem cuidar do feminino quando menstrua. Né? Que é um momento delicadíssimo e de grande crescimento para o feminino, mas assistido pelo masculino.